Quem diria, hein? Chegamos ao programa número 100, que não tem nada de especial, é só um número mais bonitinho. Chegamos aos 2 dígitos. Não, minto, 3 dígitos, né? Que idiota, né? Poderia ser bom se meu salário fosse em 3 dígitos. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e um Polêmicas Vazias comemorativo, histórico. Chegamos à edição de número 100, o que quer dizer pouco mais de 2 anos no ar, né? Para uma vida virtual no YouTube, onde tudo é efêmero, eu diria que é um milagre. E para celebrar o Polêmicas Vazias número 100, vamos com algo que aflige os nossos fãs, pode ser? Qual seria o melhor time de todos os tempos? É um bom tema, concorda, Ronaldinho? Então é isso, qual seria o melhor time da história do futebol? O melhor time de todos os tempos? Para início de conversa, eu aviso logo que não teremos nenhuma seleção neste programa. Meu Deus, mas que coisa absurda, como assim uma seleção não vai disputar aí o hall de melhor time de todos os tempos? Seleção se reúne menos vezes, por menos tempo e disputa campeonatos em tiros mais curtos. Portanto, há menos desgaste, há menos concorrência interna muitas vezes, porque você não tem tanto tempo para conflitos. Portanto, eu tiro as seleções entendendo que muitas seleções marcaram época, mas para estabelecer a melhor equipe da história do futebol, não dá. Porque também tem um detalhe, né? Por exemplo, a seleção de 58. Brasil de 58, a seleção ideal que as pessoas projetam na cabeça, jogou um jogo, que foi a final. O Brasil de 70 é uma seleção que sofreu várias mudanças antes da Copa e que, de fato, joga aquela Copa e que depois basicamente se desmancha. Então é algo muito efêmero, de muito pouco recorte. E isso vale para várias outras seleções aí que você estiver lembrando. E por falar em números cheios, em datas bonitas e relevantes, o mês de abril representa os 25 anos de aniversário do Cartoon Network no Brasil. E aí veio a ideia de uma polêmica aleatória que não vai comparar uma ou duas coisas, mas várias, porque a pergunta que fica é: qual o melhor desenho da história do Cartoon que garanto marcou a infância e a juventude de muita gente aí, incluindo a minha, porque foi uma grande porta da esperança para o mundo dos desenhos, né? Você clicava ali 24 horas um canal só passando o desenho. À época era algo quase que milagroso, mas aconteceu e está aí até hoje, né? Continuando e agora avaliando algumas equipes que marcaram época, mas que acabam por alguns motivos não entrando aqui, como por exemplo a Internazionale de Milão dos anos 60, bicampeã da Europa, ou o Bayern de Munique dos anos 70, que tinha, entre outras figuras, Beckenbauer e Gerd Müller. Essas equipes, elas foram dominantes, elas eram muito fortes, mas elas deixaram menos legados ou encantaram menos. E aí, para nós elegermos aqui o melhor time de todos os tempos, você tem alguns critérios. Os que eu estabeleci foram esses. Dinastia, ou seja, você tem naquele período ter estabelecido uma liderança clara no mundo. Sou o melhor time e corram atrás. Supremacia e domínio. E aí a gente fala de títulos e principalmente do nível das atuações. Não era só ganhar, era martelar e massacrar os seus adversários, deixando muito claro quem mandava ali. Temos o critério craque ou craques. Muitas dessas equipes ficaram conhecidas por um grande expoente e precisa ter pelo menos um absurdo de jogador. Não dá para um time querer entrar nessa disputa sem ter nenhum gigante. Revolução tática é outro ponto importante, porque para ganhar dessa equipe você precisa de antídotos. O que fazer para parar algo que inova, para parar algo que está tão à frente dos outros? Então a revolução tática acaba funcionando também como um legado, porque tem um durante e principalmente um depois dessas equipes. O que o futebol mudou depois que essas equipes fecharam as portas ou que essas equipes encerraram os seus ciclos? E o que acontecia naquele período do futebol que marcou tanto
cada um desses times. A beleza e a segurança, porque sim, não basta só atacar feito maluco e fazer muitos gols. Para ser o melhor time, você precisa ter um ataque muito forte e principalmente uma defesa muito sólida, porque o equilíbrio é o grande segredo para um grande time. E tem equipe enorme que vai cair no meio do caminho por essa falta de segurança. Era um time que fazia muito gol, mas que também tomava muito gol. E aí não preenche este critério. Continuidade e padrão quer dizer que você teve um trabalho contínuo naquele período. Pode até ter havido troca de treinador, o ideal é que não tenha acontecido, mas que você tenha mantido claramente o nível de jogo, a forma de jogo, porque aí mesmo que uma ou outra peça saia, às vezes até mais, você tem o norte muito claro e muitas vezes com elencos relativamente modificados, essas equipes em 2, 3, 4 temporadas, elas pareciam as mesmas. E por último, não ter rival, ou seja, não ter ninguém nem próximo para fazer cócegas. Porque algumas equipes que a gente vai citar aqui, sempre ouvia-se falar, mas e o time de fulano? Havia sempre pedra no sapato. E aí, para uma equipe ser a melhor, ela não tinha nem que ter essa pedra. Era simplesmente caminhar, desfilar e ganhar de todo mundo. Então, dentro desse critério, por exemplo, o Liverpool dos anos 70 e 80, ele acaba não sendo a melhor equipe de todos os tempos, apesar de ter dominado absurdamente a Inglaterra e, em determinado momento, a Europa. O Liverpool do Bob Paisley ganhou em 8 temporadas na Inglaterra 7 títulos ingleses. Além do mais, ganhou 4 vezes a Copa da Inglaterra e 4 edições da então Copa dos Campeões da Europa. Aí você diz, poxa, mas faltou o que para esse time então? Essa equipe que se baseava no pass and move, que a gente pode adaptar lá na frente depois para um toque e me voe, só que versão inglesa, era o toque se apresenta, toque se mexe. Teve uma revolução aí, mais ou menos porque esse time já pegava um caminho que o futebol traçava pós Ajax do Cruyff. Esta equipe vem depois daquele Ajax. Ele pega uma parte dos anos 70 e ainda entra nos anos 80. Porém, não era uma supremacia completa, apesar de ter o seu domínio inglês. Você tinha alguns questionamentos se de fato o Liverpool era com sobras o melhor time da Europa naquele momento, porque você tinha, por exemplo, times como o Bayern de Munique, que faziam frente, e você tinha equipes na própria Inglaterra que incomodavam. Além do mais, aquele Liverpool não tinha a beleza que outras equipes que a gente citará aqui tinha. Portanto, apesar de preencher critérios como um grande craque, uma continuidade, um padrão, um domínio, uma supremacia, faltam alguns outros critérios para esse Liverpool seguir na disputa. Como falta também para o Milan de Arrigo Sacchi, uma equipe impressionante e que até o Real Madrid ganhar 2 vezes a Liga dos Campeões, era a última equipe a ganhar 2 vezes a Copa dos Campeões da Europa. Aquele Milan, comandado pelo Arrigo Sacchi, tinha o trio de holandeses comandando uma equipe altamente dinâmica, muito segura, com um volume ofensivo muito interessante e com uma segurança defensiva impressionante. Lembremos, você tinha Rijkaard, Gullit e Van Basten, mas lá atrás tinha Baresi, só para citar um. O Baresi que, por sinal, apareceu indicado entre os 3 melhores do mundo pela Bola de Ouro em 1990. Aquele Milan dominou as premiações em 89 e 90. Por 2 anos seguidos, os 3 primeiros colocados no prêmio Bola de Ouro eram do Milan. Por sinal, o Baresi, de tão bom que era, apareceu entre os 3 melhores do mundo em 1989 e junto com ele mais 2 jogadores do Milan. Em 88 e 89, os 3 primeiros colocados do prêmio Bola de Ouro eram do Milan. Em 88, Van Basten, Gullit e Rijkaard. E em 89, Van Basten, Baresi e Rijkaard, para você ter noção do que aquele time fazia. Porém, no auge, aquele Milan não dominou nem o campeonato italiano. Por quê? Porque havia um certo Napoli e uma certa Inter de Milão
que incomodavam. Por sinal, o Milan, mesmo com toda essa volúpia, com toda essa qualidade, toda vez que enfrentava o Napoli do Maradona, era um enjoo só. Então, de fato, aquele Milan dominou a Europa por 2 anos, mas não conseguiu dominar nem a Itália. Havia dúvidas se o Milan era tão à frente assim de uma Inter que depois teve um ciclo interessante com os alemães, né? Breme, Matheus e Klinsmann, e com o Maradona do Napoli. Portanto, o Milan cai no meio do caminho por conta de alguns critérios que a gente falou lá atrás que o Milan não preenche. E o Real Madrid dos anos 50, hein? O Real Madrid enfileirou ali 5 conquistas de Copa dos Campeões da Europa. O Real Madrid que tinha Puskás, que tinha Di Stéfano, que tinha uma linha ofensiva capaz de trucidar qualquer adversário. Porém, aquele Real Madrid acaba tendo feito uma dinastia, acaba sendo supremo em alguns momentos, tendo não só um, mas vários craques, só que tinha suas pedras no sapato e uma insegurança defensiva que acabava deixando aquela equipe um pouco desequilibrada. Inclusive, em algumas caminhadas para títulos europeus, aquele Real tomou vários sustos, incluindo a primeira final contra o Rennes, ganhando por 4-3, um jogo maluco. Ou seja, faz 4, mas toma 3, né? E naquela campanha chegou a perder 2 jogos, um para o Milan por 2-1 e um para o Partizan por 3-0. E aí colocou, inclusive, classificação em perigo. No total, no primeiro título, em 7 partidas, tomou 10 gols, ou seja, de seguro não tinha nada. Né? No segundo título, chegou a perder um jogo para o Rapid Viena por 3-2 e empatou outro com o United 2-2. E ainda passou no sufoco do Nice. No final das contas, no segundo título, foram 8 gols tomados em 7 jogos. Melhorou, mas ainda também não era um esmagador como a gente imagina. E aí depois vai ganhar o tricampeonato, ganhando na prorrogação do Milan. E nesse período, ele perde 3 vezes o Campeonato Espanhol. Para Barcelona e para Atlético Bilbao, que à época era uma força grande. O Barcelona que já tinha o Suárez à época metendo muitos gols, obviamente um outro Suárez, mas também Luiz, e que fez história não só no Barcelona, mas também depois na Inter de Milão. Portanto, o Real Madrid, com os 5 títulos, a impressão que se dá é que ele estava completamente desconectado de tudo que acontecia no mundo e ele estava aqui e o mundo aqui. Não era verdade. Você tinha questionamentos àquele Real Madrid, que por sinal só vai ganhar o Puskás, porque quando se fala do Real Madrid ideal, o Puskás entra lá. Com o Puskás, o Real não foi tão dominante assim como era sem ele. Com o Puskás, o time ganhou 2 ligas. E somando os dois, foram 8 títulos para o Real Madrid no período. Portanto, o Real Madrid ideal, que tem Di Stéfano e Puskás, pelo menos no imaginário das pessoas, ele acaba não sendo um Real tão dominante assim, por mais que tenha sido impressionante. Apesar de ter sido eleito pela FIFA o melhor time do século XX, que fique registrado. Mas agora o negócio está afunilando e vai ficar briga de cachorro grande. Porque a gente tem uma briga aqui nessa reta final, por exemplo, entre Ajax de Cruyff e Santos de Pelé. E aí machuca, porque para você encontrar defeito nesses 2 times é enjoado. O Santos do Pelé chegou a ter 9 jogadores campeões do mundo. Foi um time que, com o mesmo treinador, durou quase 9 anos, mas que ficou em 9º lugar na última eleição da 442 para os 50 melhores times de todos os tempos. Discordei porque o Santos do Pelé não pode estar tão distante do topo. Um time que ganhou de Benfica e Milan nas decisões de Mundial Interclubes e que ganhou 2 vezes seguidas a Libertadores e que mais à frente se deu ao luxo de, mesmo classificado, não querer jogar 3 edições de Libertadores por preferir excursionar pelo mundo, porque dava mais dinheiro, tinha uma rentabilidade melhor e à época o Santos tinha a maior folha salarial do Brasil. Então, amigão, tinha que correr atrás para encher o caixa. E detalhe, naquele período de dominância, nunca houve um Real Madrid e Santos. E dizem que o Real Madrid nunca quis esse confronto por uma questão de medo. Mas isso contradiz um pouco a história quando o Real encabeça a criação do Intercontinental. A ideia de ter um Intercontinental vem muito do Real, que queria se testar contra equipes de fora da Europa, já que dominava a Europa. Entre 60 e 69, o Santos ganhou 23 títulos, para você ter uma ideia,
e vários recordes, como por exemplo o time que mais fez gols em um ano, especificamente 1959. Também é o clube que mais marcou em uma competição oficial, 151 gols no Paulista de 59. E como lembra o Odir Cunha, jornalista e pesquisador da história do Santos, a seleção brasileira por 2 vezes chegou a jogar com 8 titulares do Santos nos anos 60, portanto um time absurdo, que tinha Pelé, que tinha Pepe, que tinha Mengalvio, que depois teve Carlos Alberto, um ciclo que teve muita gente boa, mantendo mais ou menos o mesmo estilo sempre e, em vários desses momentos, com o técnico Lula sendo o treinador ou comandante. Ele depois sai para a chegada do Antoninho Fernandes, que também ganha muita coisa. Portanto, você tem aí vários critérios preenchidos, né, de supremacia, de ataque, de beleza, de continuidade, de padrão, de craques, de títulos. Porém, alguns critérios esse Santos acaba titubeando. Por exemplo, era uma equipe que tomava muito gol, com ou sem Pelé. Com Pelé, o time teve média de 1,26 gol tomado por jogo. Sem o Pelé, a média subiu um pouquinho, foi para 1,4. Mas, de qualquer forma, para uma equipe deste tamanho, acabava sendo uma grande exposição. Era um outro momento do futebol, é verdade, mas basta só lembrar o lema daquele time, que era mais ou menos assim: se o adversário marcar 1 gol, a gente vai lá e marca 3. Para você ver que assim, o equilíbrio não era o forte daquele Santos e ele acaba perdendo um pouquinho de força nessa nossa disputa. Para além disso, você tinha algumas outras equipes no Brasil e na América do Sul que rivalizavam com o Santos. Não era uma unanimidade à época que o Santos era tão superior assim. Por exemplo, a Academia do Palmeiras. O Palmeiras daqueles anos 60 chegou a incomodar muito o Santos em Campeonato Paulista, em Torneio Rio-São Paulo, chegou a ganhar Campeonato Brasileiro, isso sem contar o Botafogo do Garrincha, que também bateu de frente em algumas edições de Rio-São Paulo. E na América do Sul, naqueles anos 60, você tinha o Peñarol, que jogou 2 vezes, inclusive, com o Santos em decisão de Libertadores, mas naquele período chegou em 5 finais de Libertadores e ganhou 3. É verdade que perdeu para o Santos decisão de Libertadores, porém estava ali na disputa. É uma equipe que naquele período vai ser citada entre as maiores. Então o Santos tinha um pouco disso aí e era um pouco da característica até da época. E o Ajax do Cruyff? Qual seria o defeito de uma equipe que se defendia muito bem? Lembremos aqui que em algumas edições de campeonato holandês, aquele Ajax comandado pelo Rinus Michel e pelo Cruyff em campo, no final seria base para uma Holanda revolucionária e um time que ganhou campeonatos holandeses, tomando 20 gols, 18 gols, mas sem ser a melhor defesa em alguns desses campeonatos. O Ajax chegou em 70 para 71, ganhar o campeonato holandês, mas a melhor defesa foi o Twente, que tomou só 13 gols. Portanto, o Ajax ele tinha um volume ofensivo muito grande, sabia se defender muito bem, mas tinha gente que se defendia melhor que ele. E no auge, aquele Ajax chegou a perder uma edição de campeonato holandês para o Feyenoord, no meio do ciclo, que a gente vai citar uma equipe aqui que é a melhor de todos os tempos na visão do Polêmicas Vazias, mas essa equipe ela perde uma edição do seu campeonato nacional já no fim do ciclo, já no último ano do ciclo. O Ajax ali no segundo, quando estava no auge, perdeu para o Feyenoord e como eu já mostrei aqui, você tinha naquele período ali, nos anos 70, gente brigando, inclusive no finalzinho do ciclo do Ajax, já aparece o Bayern puxando um outro ciclo muito forte. Você tinha ali o Liverpool em determinado momento desses anos 70 também incomodando demais, portanto era um Ajax revolucionário, era um Ajax lindíssimo de ver jogar, deixou um legado enorme, mas que tinha uns pedregulhos ali no sapato para você discutir. Não, tem o Ajax, mas fulano, mais Beltrano. E aí a gente chega ao grande time de todos os tempos na visão do Polêmicas Vazias e vale inclusive a deixa para já emendar a dica cultural. Porque tá aqui, ó, recém-lançado Barça, a construção e a trajetória do melhor Barcelona de todos os tempos. Publicado pela editora Grande Área e escrito pelo Graham Hunter, um livro que já tem versão há um tempo em outras línguas e chega no Brasil agora para contar os bastidores daquela equipe, a semente daquela equipe plantada, acreditem,
lá nos anos 80 e como essa semente foi se desenvolvendo para terminar naquele Barcelona que entre 2008 e 2012 ganhou 14 troféus de 19 possíveis, um rendimento absoluto e que neste período bateu mais de 40 recordes nacionais, continentais e mundiais. E aí você pensa, mas o Bruno gosta do Barcelona, mas o Bruno é fã do Barcelona, mas o Bruno é Messizete, mas não sei o que mais lá. Não, eu só sou coerente com todos aqueles argumentos que eu pus lá atrás. Porque lembremos, no período 2008-2012, era inquestionável a supremacia e a superioridade do Barcelona. As equipes que esteticamente poderiam incomodar, elas foram sendo dizimadas ao longo do período, como aconteceu 2 vezes, por exemplo, com o Manchester United, algumas vezes com o Arsenal, que sempre era tido e havido como o DNA do jogo bonito. O Bayern de Munique, nesse meio termo, chegou a tomar 4-0 na edição de Liga dos Campeões deste Barcelona, isso sem contar de um Real Madrid que precisou se reinventar para tentar estancar a sangria. Tanto que contratou o Mourinho e logo na estreia o Mourinho toma 5-0. Mas depois ele vai aprendendo e diminuindo um pouco o abismo entre as duas equipes. Portanto, o melhor time de todos os tempos, ele foi capaz de criar uma revolução no momento em que era inimaginável isso para o futebol, pegou ideias que já existiam e transformou em algo ainda melhor, altamente eficiente e vencedor. E para isso, obrigou todos os seus adversários a mudarem os seus estilos. No período do Barcelona, comandado pelo Guardiola, o time teve sempre mais posse de bola que todos os adversários. E não era uma posse de bola inútil, porque em alguns jogos, incluindo goleadas contra o Real Madrid, o time chegou a ter 75% de posse de bola e mesmo assim, mais finalizações, mais gols, mais troca de passe, mais drible, mais cruzamentos certos, ou seja, não foi só o número pelo número, era o número traduzindo um massacre. Isso sem contar que entre 2009 e 2012, o Barcelona teve sempre pelo menos 2 dos seus jogadores entre os melhores do mundo. Em 2009 foi Messi e Xavi, em 2010 Messi, Xavi e Iniesta, em 2010 Messi e Xavi de novo, e em 2011, Messi e Iniesta. Barcelona que foi base, sustentáculo, muitas vezes de peça e de estilo, para uma Espanha que neste mesmo período ganhou praticamente tudo. E aí você diz, mas você não falou que não ia citar a seleção? Eu não vou botar uma seleção aqui como o melhor time de todos os tempos. Mas o melhor time de todos os tempos serviu de base para uma grande seleção, que foi a bicampeã europeia e campeã do mundo, óbvio, misturando muitos jogadores do Barcelona e alguns do Real Madrid. Falar em Real Madrid, o Guardiola assume ele na metade de 2008, só vai perder o seu primeiro jogo para o Real em 2011. Um time que no total só perdeu 21 vezes em 247 jogos e nenhuma dessas derrotas foi por mais de 2 gols de diferença, o que entra e preenche perfeitamente aquele critério da beleza com segurança. O Barcelona, nas 4 edições de Campeonato Espanhol, ele ganhou 3 e foi a melhor defesa em todas essas edições. No total, o Guardiola teve um time nas mãos com a média de 2,58 gols marcados por jogo e que só sofreu uma média de 0,73. É a melhor média de todos os times que a gente colocou para concorrer aqui. Isso sem contar que no primeiro ano, em 2009, o Guardiola consegue ganhar 6 títulos em um ano, algo até então inédito, e ganhou a primeira tríplice coroa da história de um time espanhol. Mas aí você pergunta, vamos lá, o time do Guardiola não mudou? Mudou. Você teve o time de 2009 com um ataque que tinha Messi, Eto'o e Henry. O time de 2011, campeão da Liga dos Campeões, por exemplo, já tinha Pedro, Messi e Villa. Mudanças, mas que não tiraram o padrão, o DNA. Alterações foram táticas. Você teve o time jogando num 3-4-3, você teve o time jogando num 4-3-3, num 4-2-3-1. Qualquer esquema que você imaginar, o Guardiola colocou ali. Mas entre o time de 2009 e o time de 2011, acho que o mais supremo foi o de 2011. Mas o melhor time de todos os tempos, na visão do Polêmicas Vazias, é o Barcelona de Pep Guardiola. E aí você escolhe a versão que você quiser, porque qualquer uma dessas versões será um time absolutamente bonito de ver jogar, seguro do ponto de vista competitivo e vencedor, mesmo não tendo ganho 4 edições de Liga dos Campeões, porque 2 das que perdeu de uma maneira em que o adversário precisou abdicar de jogar
para tentar ganhar em uma ou duas bolas. Foi assim com o Inter de Milão e foi assim com o Chelsea. O Barcelona poderia perfeitamente ter enfileirado 4 conquistas, mas não conseguiu, porque as equipes foram descobrindo antídotos, mas eram antídotos que vinham a conta-gotas. Uma vez ou outra se conseguiu esse antídoto e nunca teve uma equipe para você falar que estava próxima desse Barcelona, como aconteceu com outros times ao longo da história. Portanto, é este o melhor time de todos os tempos, o melhor time da história do futebol. E a polêmica aleatória, hein? O melhor desenho da história dos 25 anos de Cartoon Network. Você tem vários bons desenhos, né? Como A Vaca e o Frango, Johnny Bravo, o Laboratório de Dexter, todos marcaram época. Vamos restringir aqui as produções mais genuínas e que de fato tiveram o cartoon como a grande mola propulsora. E aí a gente chega à seguinte conclusão, que Meninas Superpoderosas foi o grande desenho da história desses 25 anos do Cartoon. E aí você pergunta, poxa, mas por que as Meninas Superpoderosas? Porque as Meninas Superpoderosas, além de um desenho esteticamente muito legal, colorido, engraçado, com ação, atraía as crianças de várias faixas etárias, tinha ainda ali uma mensagem muito importante que hoje parece óbvia, mas lá atrás, nos anos 90, isso era menos discutido. Era um recado mundial do hoje tão falado Girl Power, ou seja, ali você já tinha um recado do empoderamento feminino, da força das garotinhas que eram tão doces, mas com os superpoderes elas ficavam tão valentes e tão eficientes na luta contra o mal, né? Na luta contra o macaco que era auxiliar ou tinha sido auxiliar do professor. E aproveita aí e roda opiniões, por favor. Para encerrar, é o seguinte, opiniões que você não tem o direito de ter é simplesmente não gostar do Polêmicas Vazias. Você pode não concordar, mas não gostar é errado, porque é um programa que é feito com todo carinho, muita produção, dá um trabalho enorme, desde a logística até o preparo, portanto, discorde, dê argumentos, xingue, mas não diga que não goste, porque aí você vai me deixar com raiva. É impossível não gostar do Polêmicas Vazias, tenho dito. Eu esperei 100 programas para deixar isso claro. Você pode estar na final da Liga dos Campeões com um amigo, com um acompanhante, com a mãe, com a namorada, com o namorado, com qualquer coisa, com um ser humano na final da Liga dos Campeões, vendo com toda a pompa no Estádio Olímpico de Kiev, que é a cara do Maracanã, diga-se de passagem, você vai ver isso em loco. E aí no dia seguinte, como se não bastasse já ter conhecido a Ucrânia, ter curtido a Europa, ter visto a final, você vai jogar no campo da final da Liga dos Campeões na promoção Play Like a Champion, que é o jogo da sua vida. E aí o link está aqui embaixo, também está na descrição do vídeo. O Paulinho e o Vinícius Júnior estarão assistindo de camarote nas suas respectivas casas e você vai estar lá tirando onda, jogando, curtindo, comemorando, bebemorando, comprando quadros, indo para museu e o caralho a quatro, tomando um vinho. E é isso aí. E jogando aonde as estrelas também terão jogado no dia anterior, beleza? Você vai lá e arranca o pedaço da grama, bota no bolso sem ninguém ver e traz de recordação para mim. E um pedaço da rede também, diga-se passagem, beleza? Então valeu. A rede eu não sei se pode, mas a grama, se puder trazer, eu agradeço.